Gravação, beleza. Então, galera, tô aqui com o Ava aberto. Essa é a nossa segunda web, né? E hoje eu vou explicar a ordem de serviço 2, que seria a segunda SAP, certo? Como na primeira SAP, que foi feito através de simulador, a SAP 2, a OS 2, também vai ser com o simulador, tá? E do mesmo procedimento da 1, vai ser a 2. Fazer o simulador, tirar os prints, preencher na folha de resposta e enviar aqui, tá? Então, tem esses três arquivos para baixar: a folha de respostas, material de apoio, que é sobre a própria SAP, e a explicação da SAP, beleza? Já baixei eles para o meu computador aqui. Vamos abri-los, certo? Estão aqui os três, tá? E vamos começar aqui pelo descritivo da atividade. Bom, galera, aqui no início, nessa primeira página, é só umas explicações, uns dados da SAP que não fazem parte da atividade, certo? Então vamos pular isso aqui. Na segunda página também, certo? São dados mais administrativos para o curso. Não sei por que o pessoal deixa esses dados aqui, eu acho que é só informativo. E aqui começa o descritivo da atividade. Galera, vai ser no simulador, tá? Então, a ordem de serviço número 2 é implementar circuito que forneça sinal elétrico ao CLP sobre o atingimento da temperatura de invase. Então, vai ter um tanque e vocês precisam terminar um circuito eletrônico que vai ser responsável pela medição da temperatura do tanque que vai enviar esse sinal para o CLP. Então, quer dizer, tem um sensor no tanque e você vai criar o circuito que é o transmissor, que está entre o sensor e o CLP, beleza? Como você sabe, quando é finalizado o processo de cozimento da bebida, o produto é liberado para um tanque de resfriamento, onde o produto irá descansar até atingir a temperatura ideal para ser engarrafado na linha de invase. Segundo a senhora Bárbara, o processo de resfriamento é crítico para se alcançar a consistência ideal do produto. Neste processo é necessário um sistema de controle da temperatura da bebida do tanque de cozimento, que avise o CLP quando a temperatura desejada for atingida para iniciar o invase, como na ilustração abaixo, tá? Mas não é isso tudo aqui a SAP, tá? Isso aqui é só uma ilustração. A SAP é só o circuito eletrônico. Continuando aqui, seu serviço é implementar o circuito eletrônico que forneça sinal elétrico ao CLP da linha de invase sobre o atingimento da temperatura de invase da bebida no tanque de resfriamento. A placa desse circuito já foi confeccionada e utiliza relé de sinal, microcontrolador de 8 bits e outros componentes que vocês não precisam se preocupar, porque já está na placa, tá? Esta atividade deverá ser realizada individualmente na oficina virtual, que é o simulador. Depois da conclusão do serviço, o aluno deverá fazer os prints das telas, informados ao final do documento, e postar no AVA no local indicado, certo? Onde eu mostrei lá no AVA, beleza? Então, pessoal, aqui ó, é o mesmo texto que vai aparecer dentro do simulador. Lembrando que o simulador ele varia a atividade cada vez que você inicia ele, tá? Então, pessoal, esse aqui vai ser o texto que vai aparecer, que é a ordem de serviço, eu vou ler ela aqui. Atividade: implementar circuito controlador da temperatura de bebida do tanque de resfriamento, de modo que disponibilize sinal elétrico ao CLP da linha de invase sobre o atingimento da temperatura de invase da bebida. Para executar esse circuito, utilize a placa de circuito impresso que está disponível na mesa da oficina virtual, que é o simulador, sabendo que, por questões técnicas, a placa não possui identificação muito clara dos componentes utilizados nas trilhas, ou seja, aquela identificaçãozinha que a gente chama de silk screen, que é o silk da placa,
onde está pintado de branco ou amarelo a marcação dos componentes, está faltando algumas informações lá, tá? Ou seja, vocês vão ter que analisar o circuito. Nessa placa já está montado o microcontrolador, o relé e os conectores, sendo este microcontrolador de 8 bits, PIC16F876, com saídas digitais suportando pouco mais de 20 amperes. Essa informação é extremamente importante para vocês calcularem alguns resistores, tá? Então a saída do PIC é pouco mais de 20 miliamperes, beleza? Além disso, a bobina do relé que será utilizado necessita de uma corrente nominal de 120 mA, sendo necessário amplificar o sinal. Quer dizer, o pino do microcontrolador oferece no máximo 20 mA. Ele tem que acionar um relé, que esse relé vai acionar o CLP. Esse relé, para você acionar ele, ele precisa de 120 mA, né? Então é 100 mA a mais que o microcontrolador. Então, entre o microcontrolador e o relé vai ter um circuitinho para elevar essa tensão, certo? E amplificar o sinal do microcontrolador. O sinal é essa tensão que o pino aciona ou desaciona, certo? Para ligar e desligar o relé. Outro aspecto, o circuito desta placa prevê a utilização de um pequeno relé de sinal e um LED ligado em paralelo a este relé. Este LED será utilizado para indicar se o sinal está ou não sendo enviado ao CLP, visando facilitar futuras manutenções. Então quer dizer, se o relé bater, o LED acende. Se o relé não bater, o LED não acende. Você deverá selecionar os componentes eletrônicos que estão faltando na placa no almoxerifado, posicioná-los e colocá-los corretamente na placa do circuito e realizar as ligações necessárias para concluir o circuito do controlador de temperatura. Importante, dimensionar o componente para que a corrente de 120 mA seja atingida usando uma corrente igual ou menor do que 20 mA do microcontrolador. Ou seja, o micro ele vai mandar até 20 mA quando ele for acionado pelo sensor de temperatura. Só que a ideia é você montar o circuito para utilizar menos que 20 mA, tá? Porque aí não sobrecarrega o microcontrolador. Aqui é um material disponível, certo? Que vai estar lá no simulador. Continuando na página aqui. A seguir, apresentaremos as variações dessa ordem de serviço, que vai variar entre o desenho das placas, tá? Então, pessoal, pode vir 3 ou 4 placas diferentes para você, beleza? Nas ordens de serviços com essas placas de circuito impresso, o aluno deverá colocar os seguintes componentes. Ou seja, o que você vai colocar na placa? O diodo D1, o diodo D2, que é um LED, tá? LED é um diodo emissor de luz, beleza? O transistor Q1 e as resistências 1, 3 e 4, ou seja, a R2 já está lá, beleza? Não tem R2 na placa, pularam o R2. Para todas as ordens de serviço, já estarão instalados nessas placas de circuito impresso os seguintes componentes. O relé, conector KRE duas vias, que é os conectores de colocar cabo com borne, né? O nome dele é conector KRE. O micro, certo? E o R5, que é de 1K2. O R5, galera, ele é para, se eu não me engano, para alimentar o microcontrolador, certo? Pela posição dele aqui no circuito. É isso mesmo. Cabe ressaltar que não estará disponível o diagrama esquema elétrico de cada uma destas placas de circuito impresso
na ordem de serviço para consulta pelo aluno. Ou seja, você tem que interpretar o circuito, estudar e aprender como que se lê um circuito pelas ligações físicas dele, tá? E não só pelo diagrama, né? Mas isso aí dá para fazer facinho por essa placa aqui, certo? Pois o aluno deve deduzir os componentes selecionando os transistor adequado, NPN ou PNP. Ele deverá ter ganho suficiente para a tarefa, suporte os níveis de tensão e seja corretamente instalado na placa. Futuramente, podemos criar outras variantes para a placa utilizando outras correntes mínimas. Para a manobra do relé da bobina de 5 volts, com valores de 100, 150 ou 200 mA. Então, aqui já está explicando o simulador. Após ler a ordem de serviço e o tutorial, o que é esse tutorial? É aquele arquivo. Opa, é o arquivo de apoio, tá? É esse material de apoio aqui. Que agora a gente vai dar uma olhada nele. Após ter lido a ordem de serviço tutorial, o aluno se depara com a placa de circuito impresso na mesa da oficina, que poderá ser completada com os componentes que estão faltando, atendendo à especificação do serviço. Para tanto, o aluno deverá realizar as seguintes ações: completar a placa com os componentes que eu já falei, né? R1, R3, R4, D1, D2 e Q1. Escolher o LED de sinalização da placa, que pode ser qualquer um no almoxarifado. O LED deve ser diretamente polarizado, com o lado sem chanfro conectado ao resistor e o lado com chanfro conectado direta ou indiretamente ao GND, tá? Ou seja, o lado com chanfro é no GND, que é o LED é redondo, com um lado quebrado, né? Aquele quebradinho tem que estar virado para o GND, certo? Dimensionar o resistor R4 baseado no LED que você escolher, tá? E calcular sua potência. Definir o componente Q1, que é o transistor. Dimensionar os resistores 1 e 3. E definir o diodo D1, que deve ser um diodo retificador inversamente polarizado em relação ao circuito. Catodo conectado aos 5 volts ou anodo conectado ao GND. Tá? Então D1 é um diodo que vai ficar com aquele tracinho dele, a setinha dele apontando para o positivo e o outro lado apontando para o negativo, tá? Ele vai ficar sempre perto do relé, beleza? Para ligar entre os terminais da bobina do relé. Após a conclusão, o aluno deve fazer a entrega virtual da placa para o engenheiro, né? Que sou eu, para eu avaliar lá no AVA, certo? Entregar, pessoal, não é só enviar no simulador, não. A avaliação, volto a repetir, é aquela folha de respostas, beleza? Continuando aqui, os componentes eletrônicos disponíveis no almoxarifado são todos esses. Claro que você não vai usar isso tudo, né? E aqui, galera, é um plano de desenvolvimento das capacidades. Também é uma informação administrativa da SAP, certo? E aqui as telas que vocês precisam tirar print, tá? Primeira tela é a especificação técnica. Segunda tela é da placa. Pessoal, não é a placa vazia, tá? Tem gente que tira print da placa vazia. Você não fez o exercício. Eu vou dar 0 se tiver placa vazia. O print tem que ser com a placa cheia e pronto. Terminei o exercício, vou tirar print. Beleza? Atrás da placa. E aí, pessoal, entrega o exercício e tira print também do resultado do simulador, tá? Todo aquele resultado que aparece escrito, vocês tiram print, beleza? Galera, tiveram alguma dúvida no descritivo da atividade? Show. E aí, galera?
Calma que eu vou abrir o simulador, vou mostrar o arquivo de apoio, viu? Mas se vocês tiveram alguma dúvida nesse arquivo que eu li com vocês agora? Eu não, achei bem tranquilo. Beleza, beleza. O que pega mesmo é aquele cálculo daqueles resistores, né? Mas vamos ver isso aí. Depende de um para calcular a resistência do outro, né? Exatamente. O cálculo deles é de forma inversa. Você seleciona uns valores aleatórios e faz as contas com ele. Se der certo, ok. Se não, aí você tem que escolher outro resistor, outros resistores. Entendeu? Então, pessoal, aqui no material de apoio vai mostrar como que se calcula esses resistores, tá? Então, aqui, ó, descritivo da solução. Galera, esse arquivo explica passo a passo como fazer a atividade, tá? Incluindo as contas, tá? Então, pessoal, nas 4 variações deverão ser completadas com os componentes que eu já citei, certo? Considerando os seguintes aspectos, né? São essas 4 placas. Então, a seguir são apresentados a descrição da solução para cada componente. Olha só, a atividade está feita aqui, né? LED D2, quanto à orientação. Nas variantes 1 e 3, ou seja, na placa 1 e 3, o chanfro do LED deve estar orientado para baixo. Nas placas 2 e 4, o chanfro do LED deve estar orientado para cima, tá? O LED, galera, ele é o D2, né? Então, pessoal, olha só, o chanfro é no GND. Percebam o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui apenas na variante 1, senão fica ruim o tempo. Então, pessoal, perceba o seguinte. O LED é esse cara aqui, ó. Percebam que um pino do LED está ligado diretamente no GND. Ou seja, o chanfro do LED vai estar aqui, ó. Entenderam? Nessa placa. Na placa de baixo, o LED D2 está aqui, certo? Ó, esse pino de conexão do LED aqui, ó, ele tá fazendo esse caminho aqui, ó. Cadê? Aqui, aqui e aqui. Não, pera aí, ui. Maria. 5 volt, passa pelo resistor R4, tem o LED D2, aí ele vem aqui. Ah, o LED D2 vai passar pelo transistor, ele não está ligado diretamente no GND, que diferente. Normalmente o LED fica ligado direto no GND. Mas beleza. Então, pessoal, nesse segundo caso aqui, também o chanfro vai ficar para baixo, beleza? Do LED, certo? Porque esse transistor aqui, quando ele chavear quando for acionado esse transistor pelo microcontrolador, ele vai fechar a bobina e ele vai fazer uma conexão direta entre esse ponto e esse ponto, que vai fechar no GND, beleza? Para quem tiver querendo mais informação, lá na apostila deve falar isso. É o transistor sendo utilizado como chave, né? Aqui nas variantes 4 e 2, aí o chanfro fica para cima, certo? Continuando, quanto ao tipo e dimensionamento do componente. Os LEDs são de 5 milímetros,
de diâmetro. Só isso. Os dados do LED, qual a corrente dele, qual a tensão dele, vai determinar diretamente no cálculo do resistor R4, tá? Que vai ser esse resistor aqui. Então, pessoal, a corrente do LED, ó, condições para definição do R4. Se a corrente do LED for menor do que a corrente máxima, aliás, se a corrente calculada do LED for menor que a corrente máxima do LED, tá ok. Se a corrente calculada do LED for maior que a corrente mínima do LED, também tá ok, tá? O iLED é a corrente calculada para o LED com R4, tá? Se R4 for selecionado possuir potência maior ou igual a P, onde P é a potência calculada com R4. Como é que você calcula isso aqui, galera? Tá aqui, ó. Você vai fazer essa conta aqui, ó. Essas duas contas aqui, ó. Resistência mínima é igual a 5 volts menos o V máximo dividido pelo I máximo do LED. O V máximo e o I máximo são as tensões máximas do LED. O R máximo é o 5 volts menos o V mínimo dividido pelo I mínimo do LED. Tensão mínima do LED, corrente mínima do LED. Beleza? O iLED é igual a tensão máxima, 5 volts menos a tensão máxima dividido pelo resistor R4. O resistor R4 tem que ficar entre esses dois valores, certo? E a potência se calcula dessa forma, a potência que o resistor R4 vai dissipar. V máxima é 5 menos V máximo ao quadrado dividido por R4. Aí você seleciona o R4 certo, beleza? Tiveram dúvida nisso aqui? Você viu que você não calcula o R4 direto, você calcula uma faixa para R4. E aí você escolhe o R4 ali no meio, certo? Tranquilo, galera? Até aqui? Só essa conta da potência aí que eu não entendi direito. É porque é o seguinte, 5 volts é porque o resistor ele está em série com o LED. A tensão máxima do LED é a tensão que vai estar no LED. Então, a tensão entre o resistor e o LED é 5 volts. Só que a tensão só no resistor é 5 menos a tensão do LED. Então, essa aqui é a tensão só no resistor. A potência de qualquer componente é a tensão nele ao quadrado dividido pela resistência dele. Então, a tensão no resistor é 5 menos a tensão do LED. Entendeu? Ao quadrado dividido pelo resistor. Isso aqui é a potência do R4. Não, beleza. Agora o transistor Q1. Quanto à orientação, nas variantes 1 e 2, vocês vão selecionar um transistor PNP. Deve estar com o emissor para cima, ligado na linha de 5 volts. A base no pino do meio e o coletor para baixo, certo? Nas variantes 3 e 4, o resistor é o transistor, né, é um NPN e deve estar com o emissor para baixo, ligado ao GND, a base no meio e o coletor para cima, ligado ao LED e relé, certo? Quanto ao tipo, as variantes 1 e 2 devem ser o PNP, 3 e 4 o NPN. Somente alternativas que possuem o pino 2 do meio como base servem, porque tem que seguir essas observações aqui, tá? Portanto, atualmente os cadastrados servem, são esses aqui. Só que, detalhe, vocês têm que ficar atento a outras coisas, quanto ao dimensionamento. Algumas das opções acima não servirão, porém, devido à corrente máxima de coletor IC, que é a corrente que vai passar pelo pino de coletor, não ser suficiente para o acionamento do relé. Ou seja, o acionamento do relé é com 120 mA. A corrente que vai passar no relé vai passar no coletor do transistor, porque o transistor vai fechar o coletor e o emissor como se fosse uma chave, ligando o relé ao GND, no caso do NPN, ou então ligando o relé aos 5 volts, no caso de PNP. Então a corrente do relé vai passar no coletor do
do transistor. Então, o transistor tem que ter uma corrente de coletor IC maior do que 120 mA. Considerar correto somente que possuírem, né, IC maior ou igual ao I total. O que é o I total, galera? Eu falei 120, mas tem um detalhe. Calculado com a seguinte forma. O 120, galera, é a do relé. Só que o transistor também está acionando o LED, tá? Porque a corrente do LED está passando tanto pelo transistor quanto a corrente do relé, certo? Por isso que a corrente total do coletor vai ser maior do que a corrente que está passando no coletor, que vai ser 120 do relé, mais a corrente do LED. Qual que é a corrente do LED? Vai depender do LED que você selecionar. Resistor R1 e R3. Esses resistores aqui é mais complicadinho de calcular, tá? Quanto à orientação, não há problema. Resistor não tem polaridade, né? Quanto ao dimensionamento, agora complica. Se a corrente na base do transistor, pino do meio do transistor, for suficiente para acionar a carga, e se a corrente na base não ultrapassar o limite de 20 mA, por quê? 20 mA é o limite do nosso microcontrolador, que vai acionar a base do transistor. IB, que é a corrente da base dele, deve ser menor do que 0,02, onde IB é a corrente da base do transistor. 0,02 amperes, galera, é 20 miliamperes, tá? O IT, galera, deve ser maior ou igual do que a I total, onde IT é a corrente total do transistor, tá? IT, galera, é a corrente do coletor mais a corrente de base. Isso daqui, pessoal, na verdade é a corrente de emissor, tá? Vamos lá, no resistor R1, na variante 1, ele está configurado como um resistor pull-up. Pessoal, pesquisem isso aqui na apostila que está lá. O que significa isso daqui? Significando que na variante 1, o resistor está ligado entre os 5 volts e a base. Na conta que vem embaixo agora, esse resistor R1, na variante 1, presta atenção, o resistor R1, na variante de placa 1, vai ser RP, certo? Na variante de placa 2, ele é um resistor da base, vai ser RB de bola. Na variante 3, está como resistor de base, vai chamar RB também. E na 4, está como pull down. O que é um resistor de pull down? Ele está ligado no GND e na base do transistor. Ele é o contrário do pull-up, que está ligado nos 5 volts. Esse vai ser chamado de resistor RP também, tá? Ou seja, galera, dependendo da sua variante, o R1 e o R3 vão ter nomes específicos para a conta que vai vir embaixo, porque a conta é uma só para todas as 4 variantes, tá? R3 do mesmo jeito, beleza? Agora vamos lá. Pessoal, definido isso daqui para frente não é mais R1 e R3. É RP e RB, tá? R pool e R base, beleza? O RP de pato, o R pool, é resistor de valor alto, tá? Ou seja, o R pool tem um valor mais alto que o R base, tá? Geralmente superior a 10 kΩ ou 10.000 ohms. Porém, valores mais baixos também podem satisfazer a equação. Para saber se R1 e R3 estão bem calculados, serão considerados os demais elementos do circuito Q1, D2 e R4, além da bobina do relé. Para o cálculo, é necessário dimensionar a corrente de base do transistor, IBE. E para isso, será usado o ganho HFE do transistor, de cada transistor escolhido. Base de dados dos transistores. Esses dados, galera, quando você selecionar o transistor, aparece escrito esses dados dele, tá?
Tendo que o ILED foi previamente calculado e o relé é 120 mA ou 0,120 amperes, a corrente total acionada é de 120 mais a corrente do LED. Você já calculou isso lá em cima, certo? Que é a corrente de coletor. Lembra? A corrente mínima fornecida pelo transistor quando ele estiver saturado. Isso daqui, galera, é um modo de operação do transistor. Dependendo dos dois resistores que você colocar, o transistor ele vai estar em corte, ou ele vai estar na região ativa, ou ele vai estar saturado. O que é isso? Ele está com um circuito aberto entre o emissor e o coletor em corte. Ou então ele está na região ativa, ele está amplificando o sinal da base para o emissor, que não é o que a gente quer. Ou então ele está saturado, que ele está com um circuito fechado entre o emissor e o coletor, tá? Então, pessoal, se ele tiver saturado, a corrente mínima fornecida por ele, que vai ser quando ele estiver saturado, deve ser igual ou superior à corrente I total. Como que você calcula a corrente mínima fornecida, certo? Que é esse T aqui. Isso aqui tem que ser maior ou igual ao I total, beleza? Você vai pegar o HFE e fazer essa conta aqui, ó. Como é que é essa conta, galera? Olha só. Tá vendo esse parênteses aqui? Ele tá fechando, galera, com esse aqui, ó. Certo? Então, você vai calcular 5 vezes RP, depois RB mais RP, depois você vai dividir esses dois valores, aí você vai fazer menos VBE, dividir por RB e multiplicar pelo HFE, que é o ganho do transistor, certo? Mais uma vez, você vai multiplicar por 5 URP, dividir, aliás, somar RB mais RP, depois dividir os dois valores, depois diminuir VBE, fazer menos VBE, não é VBE menos esse valor não, tá? É esse valor menos VBE. Olha a ordem da conta. Depois, multiplicar por HFE ou dividir aqui pelo RB, depois dividir por RB, tá? Essa ordem tanto faz, você pode dividir por RB e depois multiplicar pelo HFE, ou multiplicar pelo HFE e dividir por RB, certo? Galera, aqui não tem jeito, é conta. Caso o IT esteja abaixo de I total, alertar sobre os seguintes possíveis problemas. Transistor tem ganho muito baixo, ou resistor da base é muito alto, ou resistor de pull-up, pull-down tem valor muito baixo. Entenderam? Aí vocês mudam o valor do resistor, dos resistores, ou mudam o valor do transistor, tá? Galera, sugestão. Seleciona, na hora de você escolher o transistor Q1, já seleciona seguindo aqui, ó, seguindo as diretivas aqui para selecionar o transistor, já pega o transistor que vale para atende todos esses pré-requisitos e já joga um transistor com ganho alto, tá? E aí, pessoal, na hora de selecionar os resistores, você já seleciona um resistor de pull de 10K, porque tá falando aqui geralmente superior a 10K. Então já pega um de 10K. E aí faz as contas. Se der menor do que o total esse valor, você muda somente o RB, que é o resistor de base, tá? Por quê? Você já sabe que você já pegou o maior transistor que dava certo. E o seu RP, que é o resistor de pull, você sabe que é um valor alto, geralmente superior a 10 mil. Ou seja, você sabe que ele está ok. O único que vai dar diferença, então, é o RB, certo? Que é o resistor de base, tá? E aí, pessoal, feito isso,
Calculado o IBE, corrente total que o transistor irá acionar, temos que a corrente mínima na base para saturar o transistor é de... A corrente mínima vai ser o I total, que é a corrente total, dividido pelo HFE, tá? Essa corrente total não é essa corrente que você calculou aqui para cima, tá? Essa aqui, ó, IT. Beleza? Eu acho que eu pulei essa parte aqui, né, galera? Depois que você calculou um IT maior do que o I total, calculando se a corrente de base não ultrapassou o limite máximo. Agora você vai calcular a corrente base, né? O IB usa essa fórmula aqui, ó, que é bem parecida com a fórmula de cima, tá? Percebam, pessoal, que esse valor aqui, ó, toda essa parte de cima da equação, aliás, toda a equação, né? Toda essa equação aqui, ó, tirando multiplicação pelo HFE, é igual a essa, tá? Então, fez toda essa conta aqui, você já fez para os dois casos, tá? Tanto para o IB e depois multiplica pelo HFE, você acha o IT, certo? Então, o IB, galera, que é a corrente de base, não pode ultrapassar 20 mA, tá? Se isso acontecer, o resistor de base pode ter valor muito baixo, ou o resistor de pool pode ter valor muito baixo, tá? Calculando o IBE, que é a corrente total que o transistor irá acionar, temos que a corrente mínima na base para saturar o transistor é de o I total dividido pelo HFE. Esse I total é aquela corrente lá em cima que você calculou aqui, ó. Certo? Essa aqui. Essa IB mínimo e a máxima, né, dada pela limitação de sinal provendo pelo microcontrolador, que é os 20 mA. Se você calcular essa IB mínima e der maior que 20 mA, está errado, tá? Agora, usando o RB, o R base e o RPD ou RPU, ó, o exercício mudou o nome aqui. O R base é o RB, tá? RPD ou RPU é o RP, tá? É o RPU, que é esse cara aqui, beleza? E a tensão base e emissor relacionado ao transistor escolhido. Também é um dado que está lá na hora de você selecionar o transistor. Geralmente é 0,7 esse valor, tá? Calcula-se a corrente de base aplicada a cada variante, tá? De novo, a mesma formulazinha anterior, certo? Caso o IB fique abaixo do IB mínimo, pode ser porque o RB está muito alto ou o RP está muito baixo. Mas, galera, só até essas contas aqui, ó, só até você calcular o IB, aqui, ó, o IT e o IB, você já sabe se os resistores vão dar ou não certo, tá? Todas essas contas aqui para baixo é só para você confirmar. Beleza? E aí, vamos para o diodo D1, certo? Selecionar o diodo, galera, deve, ó, quanto à orientação, deve estar com o catodo, a listrinha branca dele, né? A tarja dele, para cima em todos os circuitos. O lado da tarja fica ligado aos 5 volts. O outro lado, o lado oposto da tarja, fica ligado ao GND. A ligação invertida implica em queima do componente e mau funcionamento do circuito. Ou seja, se ligar errado, na hora que você enviar a SAP, vai acusar erro aí, tá? Quanto ao tipo, é aceito qualquer diodo retificador do almoxerifado. Não pode ser de outro tipo, tem que ser retificador. Eu não lembro se tem o diodo 1N4007 lá, mas geralmente diodos retificadores a gente usa 1N4007, tá? E é isso aí, galera. Aqui, agora aqui para baixo, vai falar só dos componentes, tá? Os dados dos componentes, beleza? Que aparece lá. Aí, tem o N4007 sim, ó. Pode usar ele que é tranquilo, sucesso. Então, pessoal, daqui para baixo só fala os dados, né, dos componentes, certo? Ó, tem todos os dados que vocês precisam de cada componente aqui nesse arquivo e no simulador, beleza? E é isso aí, galera. Então essa é a atividade, pessoal. É uma atividade que parece ser complicada, tá? Mas não é tão complicada assim, certo? Tem
tem dicas, eu dei todas elas aqui para vocês, né? De valores mais ou menos que vão estar esses componentes. Ah, eu esqueci de falar do R4, né? O R4, galera, ele vai estar ali entre 330, 470 ohms, certo? Uns 100 ohms, 100 até, talvez um pouco mais, tá? Até 1K, mais ou menos, dependendo do LED que você selecionar, tá? E é isso aí, galera. A atividade é essa aqui, tranquila, né? Só pegar, dar uma estudadinha na apostila e seguir esse arquivo aqui, que é sucesso, tá? Aí, pessoal, o simulador tá aqui, ó. Vem aqui no AVA, conteúdo do curso, simulador etapa 2. Aqui, ó. Certo? Clica aqui, entrar. Vai abrir o mesmo desenho que tá lá no arquivo, né? E aí você pega, vai ter duas barrinhas de rolagem, uma de fora e outra dentro dessa janelinha menor aqui, ó. Certo? Você pega essa de dentro aqui, ó, e rola para baixo, vai estar o link laranja aqui, ó. É só clicar nele que vai abrir a janelinha do simulador com a sua variante, certo? E a sua ordem de serviço. Tranquilo, galera? Tá demorando carregar aqui. Aí, abriu. Então, descrição, especificação técnica, material disponível. Fechei, minimizei essa tela. A placa está aqui. Certo? Tá aqui minha plaquinha bonitinha. Dou zoom aqui, mais, menos. Mexo ela aqui. Galera, para mexer a placa, na setinha do teclado mexe, tá? Olho aí embaixo da placa, certo? Percebam o seguinte, galera. As trilhas, quando você vira a placa, as trilhas invertem, tá? Porque você está olhando a placa ao contrário. Não esqueçam disso. E é isso aí, galera. A atividade era essa. Vocês têm alguma dúvida ou tá tranquilo? Tranquilo não tá, né? Sei que tá puxado. Deixa eu fechar a gravação aqui.